Vídeo, eu vou demonstrar como é que a gente pode fazer para mover dois ponteiros em conjunto ao longo de uma lista simplesmente encadeada, para que eu possa ter um ponteiro anterior ao nó que eu quero trabalhar. Para servir de motivação, eu quero criar uma função chamada find, que retorna justamente o nó anterior ao nó que eu estou procurando, para que a partir desse retorno eu consiga fazer uma remoção ou inserção. Então, vamos ver aqui primeiro no quadro negro o nosso planejamento. Então, aqui no lado esquerdo eu coloquei um código mostrando o que seria um tipo de aplicação de uso que eu posso fazer com essa função find. Então, imagine que eu construí uma função build246, que aí constrói essa lista que a gente usou nos exemplos anteriores, com 246. Eu criei aqui um ponteiro que supostamente vai apontar para o nó anterior, aonde eu quero fazer uma operação. Aqui no caso da operação que eu vou fazer é uma remoção. Eu marquei aqui em amarelo prévio. Eu vou chamar o find em cima da lista original, querendo achar o 4. Então, lembre-se que eu quero remover o 4 dessa lista. A função find, se for corretamente construída, vai retornar um ponteiro para o anterior, ao 4, que seria no caso 2. E em seguida eu vou chamar uma função que eu ainda não fiz também, que é o erase, onde eu passo o ponteiro para a lista e o ponteiro anterior ao que eu quero remover, no caso o prev. E ele vai apagar o nó seguinte ao prev, que seria o 4. Então fica convencionado assim. Qualquer operação de remoção ou de inserção vai ter que receber um ponteiro para o nó anterior, onde a operação deve ser realizada. É assim que funciona. Ou então, no caso, se você quiser fazer o erase autocontido, sem ter um find anterior, você tem que adaptar o que eu vou mostrar aqui do find para dentro do erase, para que ele já ache o anterior ao nó que você quer remover. Então, no caso aqui, você passaria head,4. Mas internamente, dentro do erase, você chama o find, ou então você faz o que o find faz dentro do erase, que é o que eu quero mostrar aqui. Internamente ao find, ou seja, esse procedimento de tentar achar o nó anterior, eu vou utilizar dois ponteiros formando um bident. Eu chamei um ponteiro de runner e outro ponteiro de b_runner, que é como se fosse before runner, o que vem antes do runner. E eles andam em conjunto. Então eu começo com esses, são dois ponteiros regulares. O que eu vou fazer é, quando eu avançar um, eu avanço o outro. Ou seja, o b_runner avança para o runner e o runner vai para frente. É sempre assim. O de trás se iguala ao da frente e o da frente dá um passo adiante. O de trás se iguala ao da frente e o frente para frente. Então, com isso, eu tenho a movimentação dos dois em paralelo, entre aspas, né? Porque isso é feito em sequencialmente, mas o resultado é movimentação dos dois, como se fosse um conjunto. Por isso que eu coloquei no desenho aqui, eu representei como sendo um bidente, né? E não ponteiros isolados. Mas dá para perceber aqui que, ao começar, notem que o B-Runner está fora da lista. Então, ele começa com o valor 0 ou null PTR. É como se tivesse, aqui tem 0 e esse cara está apontando para 120. A lista eu posso passar normalmente para o find, ainda vou fazer o código do find, mas eu recebo a lista num ponteiro chamado L. Então, o valor do início, o bloco inicial é passado para cá, normal. A partir daí eu crio esses dois ponteiros que vão andar em conjunto, o runner e o b_runner, o before runner. Inicializo o runner com o começo, o primeiro bloco da lista, que é o 120, e o b_runner, que é o anterior, com 0, indicando que ele está fora da lista. E a partir daí é aquele mesmo while, o mesmo laço que eu usei anteriormente para poder avançar. Enquanto o runner não chegar no final, avança os dois juntos. Então o que vai acontecer aqui? Então, a cada interação do laço, eu vou mover esse cara para cá e esse para cá. Ou seja, o B-Runner vai apontar para o 2 e o Runner aponta para o 4. Por acaso o Runner chegou no final? Não. Então, eu tenho como avançar mais uma vez. O Runner está no 6 e o B-Runner está no 4. Por acaso o Runner chegou no final? Não. Eu avanço mais uma vez. Nesse momento, notem que o Runner aponta para o null PTR, ou seja, eu cheguei no final, e o B-Runner aponta para o 6. E aí eu pararia aqui. Então, a condição de parada pode ser duas, né? Enquanto o runner não chegar no alvo que eu quero, ou enquanto o runner não chegar no final da lista.
Se o runner chegar no final da lista, como esse aqui é um find, quer dizer que ele não achou. Ou ele, no caso aqui da gente, ele iria parar aqui. Ele vai parar nessa situação. Então, nessa situação final, eu vou ter aqui no BRunner o valor 120 e no runner eu vou ter o valor 80, que é o bloco que contém o 4. E eu retornaria, então, para o cliente BRunner como resposta. Então, uma vez feito isso, vamos voltar para a condição inicial. Eu começo com BRunner em 0 e o runner em 120. Então, vamos tentar ver como é que a gente faria esse código aqui do find aqui embaixo. A função find ela vai retornar o ponteiro para o nó. Ela é template, eu não vou colocar o template aqui para não perder tempo, mas ela vai retornar esse ponteiro para o nó anterior ao que eu estou procurando. Eu vou receber como argumento o ponteiro para o nó, eu chamei de L. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Para poder procurar um elemento na lista, eu não preciso alterar o conteúdo da lista, confere? Basta eu consultar. Então, por ser uma função que só consulta os conteúdos apontados pelo ponteiro L, eu posso colocar um cadeado aqui. Então, eu vou só ganhar mais espaço colocando em 2 linhas. E na frente do node asterisco L, que seria a lista, eu vou colocar um cadeado para evitar dele deixar claro para o cliente, para quem for ler o código, que eu não vou alterar o conteúdo da lista. Então, eu passo o ponteiro para a lista e o target, né? Por enquanto, é um valor aqui que eu chamei de target. A gente sabe que vai ser um inteiro no exemplo, mas aqui é um template, a gente não sabe ainda qual é o tipo de dado que eu vou trabalhar dentro do find. Então, isso, automaticamente, eu estou copiando o valor 120 do head está sendo copiado para o L, como eu fiz aqui com a seta vermelha para baixo. E aqui dentro do find eu vou criar os 2 ponteiros que eu preciso, node asterisco runner, que vai começar com o próprio valor de L, eu já posso inicializar ele aqui, e o segundo ponteiro que vai começar com o null PTR, como a gente tinha planejado ali. E a nossa busca, a gente vai avançar o tridente aqui na imagem enquanto o runner não achar o target e também não chegar ao final da lista. Então é melhor testar primeiro se ele não chegou no final da lista, porque se for uma lista vazia, ele já vai parar logo de cara, né? Então nosso laço começa primeiro testando a condição mais perigosa, que é a lista vazia. Então, enquanto o runner for diferente de null PTR, ou seja, se por acaso o L chegar vazio, essa condição já vai ser true de cara e ele já vai parar. E o runner, a informação no bloco apontado pelo runner for diferente do target que eu estou procurando, eu avanço. São 2 condições que mantêm o laço avançando, mantém o tridente andando ao longo da lista. Então, enquanto o runner apontar para um bloco válido e esse bloco válido, a informação info dele for diferente do que eu estou procurando, avance. Então, essa ordem aqui é importante, porque se eu inverter a ordem e a lista for nula, ele vai tentar primeiro acessar o campo info de um ponteiro que pode estar apontando para nulo. Então, isso dá segmentation fault. Então, o fato de eu testar primeiro se o runner não é nulo é importante, porque garante que o runner aponta para alguém. Só então é que ele vai testar se o info desse cara é diferente do target. O end, ele funciona da seguinte forma: se essa condição aqui der falso, ele não vai avaliar essa daqui. Ele vai ignorar todas as condições que vêm a seguir na expressão lógica. Então, isso garante que se isso aqui for verdadeiro, ou seja, o runner for nulo, eu não tem perigo de eu tentar acessar algo do tipo null, ptr, seta, info, que seria a causa do segmentation fault. E aqui dentro, basicamente o que eu tenho que fazer é avançar os 2 nós. Como é que eu disse para vocês que tinha que avançar? O brunner vai para o runner e o runner vai para frente. Então eu faço brunner recebe o runner. Então é como se esse lado esquerdo aqui tivesse igualado com o runner, mas a seguir eu faço o runner recebe o corredor next, ou seja, faço ele apontar para o próximo. Com isso eu estou, de certa maneira, movimentando os 2 em conjunto. E finalizo com a chave. Quando ele sair do laço e chegar nesse ponto aqui do código, ele pode ter chegado aqui por 2 razões. Ou porque ele chegou numa lista vazia, ou porque ele achou o alvo.
Se ele chegou porque é uma lista vazia, quer dizer que o alvo não está na lista, o find não encontrou. E aí, no caso, eu retorno o próprio null PTR. Se esse runner não for, se o runner não for diferente, for um valor válido, for apontar para um endereço válido, quer dizer que ele achou. Eu retorno o before runner. Lembre que não é o, eu não quero retornar o endereço do bloco que contém o alvo. Eu quero retornar o endereço do bloco anterior ao bloco que contém o alvo. Então, tenho duas situações diferentes aqui. Vamos tentar explorar aqui as duas com o if. Então, se por acaso ele saiu do laço porque runner é igual a null PTR, isso quer dizer que ele não achou. Nesse caso, a convenção do find é retornar null PTR, ou seja, eu posso retornar o próprio runner aqui, indicando para o cliente que ele não achou. Se não, ele retorna o brunner direto, que é o nó que eu, desculpa, é o ponteiro que eu criei exatamente para apontar para o nó anterior, brunner, e não o runner. Tá? Isso aqui tudo eu posso sumarizar uma expressão mais compacta, vamos colocar aqui em verde mesmo, da seguinte forma: retorne usando o operador ternário, né, que é esse daqui. Se o runner for igual a null, você coloca a interrogação. O operador ternário, ele funciona assim, só para quem não conhece, ele avalia essa expressão, se ela for true, vai para esse lado aqui, se for false, que seria o else, ele vai para esse outro lado aqui, e você termina com um ponto e vírgula normal. Então é como se fosse assim: deu true, vem para cá. Deu false, vem para cá. E essa expressão inteira é como se fosse uma coisa fechada aqui. Ela vai virar ou a expressão 1 ou a expressão 2, dependendo do valor da expressão de teste aqui, lógico. Então, se essa expressão inicial, antes da interrogação, for true, todo esse colchete vira o 1. Se essa expressão for avaliada como falso, todo esse colchete vira o 2. Então, dá para compactar aqui o if-else em uma linha só. Então, como é que seria aqui? Se o runner for igual a null PTR, isso aqui vai ser null PTR ou o próprio runner, tanto faz. Caso contrário, eu vou retornar brunner. Então, com isso, eu termino o código do find e daria para garantir que ele vai retornar o ponteiro anterior ao que eu quero procurar, no caso aqui o 4. Então, no caso, se eu estivesse procurando o último elemento, vamos ver se daria certo. Se eu estivesse procurando o 6, será que esse algoritmo iria falhar? Não, porque ele pararia assim, né? Com o runner apontando no 6 e o 4 e o brunner apontando no 4. Beleza. Se por acaso eu estivesse procurando pelo 2, assim que ele entrasse na função, ele já ia parar dessa forma, né? O runner já seria igual a 2, ele vai sair do laço e o brunner ficaria fora. Então, de acordo com a descrição do find, se por acaso o elemento, a função find pode retornar null PTR em duas situações. Na situação 1, ela retorna null PTR quando você não acha o elemento. É o caso que eu acabei de mostrar quando eu procurei, sei lá, o 8. O runner vai parar fora da lista e o brunner vai parar no 6, mas eu sei que deu errado porque eu faço esse teste aqui no final. Ou porque ele achou o primeiro elemento é o que você está procurando e o brunner está fora. Então, nessa situação, ele também vai retornar null PTR. Então, quem é que tem que diferenciar uma da outra? O cliente. Quando o cliente receber aqui a resposta do find, ele tem que verificar. Se por acaso o head for diferente de nulo, é porque ele chegou no final da lista. Ou então, no caso aqui, se head info for igual ao que você está procurando, isso quer dizer então que o prev está fora da lista. E você sabe que o prev é o anterior, então ele está fora, o primeiro elemento é o elemento que você está procurando. Bom, acho que é isso. Então, esse vídeo tem como objetivo mostrar a movimentação usando tridente, e a partir daí fica mais fácil de você implementar a remoção e a inserção, partindo desse princípio que eu tenho esse ponteiro anterior. É só aplicar aqueles 3 passos que eu mostrei anteriormente, tanto para inserção quanto para remoção. Resta agora aplicar esses algoritmos para fazer as inserções e remoções especiais, ou seja, pushback, que seria uma inserção no final da lista, push front, que seria uma inserção na frente da lista, são casos especiais do insert, e o pop back, que seria uma remoção do último elemento da lista, pop front, a remoção do primeiro elemento da lista, e o remove, ou erase,
de um elemento qualquer, uma vez que eu passo o ponteiro prévio para o nó anterior desse elemento que eu quero remover. Então, dá para desenvolver os outros algoritmos a partir dessa explicação geral que eu quis fornecer para vocês.